Por que eu? Por que você veio até aqui? Não está todo mundo na cidade caindo aos seus pés? O pastor deixa as 99 ovelhas na montanha para procurar aquela que se perde. O que quer? Acredite em minhas palavras. Volte para a sinagoga. Estude a Torá. Nunca aprendi a ler. Então ouça a palavra lida em voz alta e deixe entrar em seu coração. Veja o que acontece. E depois o quê? Conte aos outros. Você sabe o crime que eu cometi. A sangue frio. Você ajudaria alguém como eu? Ele ajudaria. Durma e pense.